Nessa noite eu quero convidar todos vocês a abrirem as suas Bíblias em Mateus, capítulo 11, versículo 28, 29 e 30. Eu quero falar sobre esse tema, já vou entregá-lo aqui de início, de religioso a discípulo. Como é que podemos fazer o movimento do status de religioso ao status de discípulo? O que significa ser enquadrado no status de religioso? O que significa ser enquadrado no status de discípulo? E por que é tão importante fazer esse movimento do status de religioso ao status de discípulo? Mateus capítulo 11, versículo 28, 29 e 30. Vou ler esse texto numa versão da Bíblia chamada A Mensagem. É uma linguagem contemporânea, uma linguagem, a Bíblia é traduzida numa linguagem contemporânea. Nos diz o seguinte, a palavra de Deus. Vocês estão cansados, enfastiados de religião? Venham a mim, andem comigo e irão recuperar a vida. Vou ensiná-los a ter descanso verdadeiro. Caminhem e trabalhem comigo. Observem como eu faço. Aprendam os ritmos livres da graça. Não vou impor a vocês nada que seja muito pesado ou complicado demais. Sejam meus companheiros e aprenderão a viver com liberdade e leveza. Amém. Amém. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor possa nos falar a partir da sua palavra e pelo poder do Espírito, em nome de Jesus. Amém. Que convite extraordinário esse que o Senhor Jesus nos faz. Que vida extraordinária é esta a qual o Senhor Jesus, de maneira irrestrita e incondicional, convida a todo homem e a toda mulher que viveu, ou que vive, ou que viverá sobre essa terra. Que convite extraordinário. Que convite para uma vida tão extraordinária. Jesus nos convida a uma vida boa e maravilhosa. Então, duas perguntas são fundamentais no início. Se Jesus está nos convidando para uma vida tão boa e tão maravilhosa, por que será que muitos cristãos, ou melhor, que muitos não cristãos, fazem questão de dizer que não querem andar com Jesus, que não querem saber de nada que tem a ver com Jesus, que tem a ver com igreja, que tem a ver com Bíblia, que tem a ver com cristianismo? Por que essas pessoas não querem andar com Jesus, já que é tão bom aquilo que Jesus oferece? Segunda pergunta, e uma pergunta que é pior do que a primeira. Por que será que não conseguimos ver, muitas vezes, na vida dos cristãos, a vibração e a alegria que são próprias, ou que deveriam ser próprias, na vida daqueles que aceitaram esse convite de Jesus? É claro que as respostas a essas perguntas são muito variadas. Mas eu penso que um ponto fundamental para nós conseguirmos responder a essa pergunta: por que muitas pessoas não querem saber de Jesus? E por que não vemos a vibração da vida com Jesus na experiência de muitas pessoas que creram nele? Eu penso que a resposta a essas perguntas, ou pelo menos para começar a responder a essas perguntas, um ponto fundamental é entender que nos dias em que nós vivemos, é possível crer em Jesus sem ser discípulo de Jesus.
É possível crer em Jesus sem ser discípulo de Jesus. Até mais ou menos 300 anos, isso não era possível. Não era concebível, não era aceitável que fosse assim. Agora é aceitável que seja assim. O pastor Dallas Willard, que, como vocês sabem, é uma grande referência para mim, num livro chamado A Grande Omissão, ele coloca a questão nesses termos. Ele diz o seguinte: é evidente que as garantias e os benefícios, as bênçãos oferecidas à humanidade no Evangelho pressupõem, demandam, levam em conta uma vida de discipulado. E não fazem sentido fora dela. Ou seja, não adianta eu esperar que vou experimentar a vida, a vibração e a alegria da vida com Jesus, se eu não estiver vivendo uma vida de discipulado. E ele prossegue dizendo o seguinte: as igrejas do mundo ocidental não consideram o discipulado condição para ser cristão. Não se exige, nem se espera que de um indivíduo, melhor dizendo, que ele seja um discípulo, a fim de se tornar um cristão. E é possível continuar sendo cristão sem nenhum sinal de progresso rumo ao discipulado ou dentro dele. E uma vez que não fizemos discípulos dos novos convertidos, é impossível ensiná-los a viver como Cristo viveu e ensinou. Ele está dizendo para nós que não basta ser religioso, é necessário tornar-se discípulo de Jesus. No entanto, e infelizmente, a prática cristã dos nossos dias, por mais doloroso que seja dizer isso, por mais que dizer isso seja quase que cortar na própria carne, infelizmente, a prática cristã dos nossos dias fomenta mais o cultivo e o engajamento na vida religiosa do que na vida de discipulado. Por que eu digo isso? Eu digo isso porque nos nossos dias, em linhas bem gerais, ser cristão é sinônimo de aceitar um conjunto de doutrinas. Não importa se você é da denominação batista, se você é da denominação presbiteriana, ou se você é da denominação Assembleia de Deus, ou se você é da Igreja Católica Romana. O que significa ser cristão? Significa que você aceitou um conjunto de doutrinas que cada uma dessas denominações definiu como o conjunto de doutrinas que dão identidade para aquele grupo. Por que você é cristão? Porque eu creio nisso. E por que você é um cristão católico? Porque eu creio nisso. E por que você é um cristão presbiteriano? Porque eu creio nisso. E por que você é um cristão batista? Porque eu creio nisso. Então o que é ser cristão? É acreditar em determinadas coisas. Segunda coisa, ser cristão é sinônimo de praticar um ritual. Por que ser cristão? Porque além de crer em determinadas coisas, eu frequento a escola dominical, eu frequento a missa, eu frequento uma célula, eu frequento uma reunião de estudo bíblico, eu frequento uma reunião de oração, eu frequento uma programação que tem a ver com a minha idade, de terceira idade ou de jovens. Então é por isso que eu sou cristão. Eu pratico os rituais que têm a ver com a vida de cristão. Eu vou à igreja todos os domingos. Eu dou o dízimo, eu procuro fazer aquilo que se espera de mim, eu ajudo da melhor maneira. Em muitos casos a pessoa até diz assim: hoje eu já estou tranquilo, porque eu já cumpri com a minha obrigação. Já cumpri com a minha obrigação de cristão. Isto é, já pratiquei o ritual que se esperava que eu praticasse. Isso é ser cristão. Então, ser cristão é sinônimo de aceitar um conjunto de doutrinas como verdadeiras, praticar um ritual ou vários rituais. E terceiro, domesticar o comportamento. Ser cristão é não fazer isso ou não fazer aquilo. É ser privado disso ou ser privado daquilo. Você, uma vez que é cristão, agora você precisa ser diferente. É verdade, é claro que um cristão tem um jeito de viver diferente. Mas esse jeito de viver diferente não é meramente um comportamento diferente.
Não, ser cristão é ser um tipo de pessoa diferente e que porque é um tipo de pessoa diferente tem um comportamento diferente. Só que no tempo em que nós estamos vivendo, não se importa que a pessoa tenha um tipo de comportamento diferente, desde que ela tenha... não se importa que a pessoa seja um tipo de pessoa diferente, desde que ela tenha um comportamento que o grupo diz que é o comportamento que ela precisa ter. Então, ser cristão se tornou isso. Crer em determinadas coisas, acreditar que elas são verdadeiras, praticar determinados rituais e ter um comportamento que aquele grupo aceita como correto, como verdadeiro. Acontece que uma pessoa pode crer em determinadas coisas como verdadeiras, ela pode praticar determinados rituais e ela pode adotar um comportamento aceitável para o grupo sem nunca de fato entregar a vida a Jesus. Isso é possível. E tem acontecido isso. O caminho de Jesus não é assim. O caminho de Jesus é o caminho do discipulado, ou seja, o caminho de Jesus é o caminho da transformação da pessoa como um todo, começando a partir do centro do seu ser, que a Bíblia chama de coração, e dali atingindo todas as dimensões da sua vida. Esse é o caminho de Jesus. Não basta ser religioso, é preciso ser discípulo de Jesus. Não basta ser religioso. É preciso ser discípulo de Jesus. Porque se eu for religioso, mas não for discípulo de Jesus, sabe uma coisa que eu faço? Eu acho que eu posso dizer o que eu quiser nas redes sociais, porque é só nas redes sociais. Aí nas redes sociais eu xingo Deus e todo mundo. Porque é rede social. Mas isso é atitude de gente religiosa, porque gente que assumiu um compromisso com Jesus, seja aqui no compromisso pessoal, seja nas redes sociais, não fica falando absurdos, que não condizem com a vida cristã. Eu fico com vergonha, porque às vezes eu estou em determinados lugares e a pessoa diz, você é pastor, né? Eu digo, sou. Você é pastor presbiteriano? Eu digo, sou. Eu falo, pois é, fulano é da sua igreja, né? Aí às vezes eu digo, sim. Em outros contextos eu digo, olha, é da igreja presbiteriana, mas não é da comunidade que eu pastoreio. E aí já aconteceu de ter situações em que a pessoa disse assim, pois é, interessante, acontece isso na empresa que eu trabalho, e essa pessoa trabalha na empresa que eu trabalho, e eu acho isso muito esquisito. Eu não sou de igreja, eu não sou religioso, mas eu imagino que uma pessoa que frequenta a igreja não deveria ter esse tipo de atitude no ambiente de trabalho. Você não acha? Eu digo assim, olha, realmente, se é assim, isso não é o tipo de coisa que se ensina na igreja que eu pastoreio, e nem se ensina isso em qualquer outra igreja presbiteriana da cidade. Realmente não é adequado. Mas por quê? Porque é religioso, mas não é discípulo de Jesus. O religioso sempre acha que está certo. O religioso acha que os outros estão errados. Os outros todos estão errados em tudo que pensam. Eu estou certo. Aí Jesus está falando assim, não basta ser religioso, é preciso ser discípulo. Por isso que Jesus vai falar assim, você está cansado, enfastiado de religião, venham a mim. Não venham às doutrinas, não venham aos rituais, não venham aos comportamentos, venham a mim. Pastor, então você está dizendo que doutrina não é importante, que ritual não é importante, que comportamento correto não é importante? Claro que sim. Mas antes, precisa ter um encontro com Jesus e se dispor a seguir Jesus no dia a dia. Na medida em que Jesus está transformando a nossa vida, nós vamos tendo uma visão doutrinária correta. Nós vamos praticando os rituais com a visão correta e os nossos comportamentos vão sendo mudados de maneira correta, isto é, de dentro para fora. Há um ensinamento do apóstolo Paulo que pode nos orientar de uma maneira muito preciosa aqui. Ele está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Esse é o segundo texto, então, que eu quero basear esta mensagem de religioso a discípulo. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 1, apenas o versículo 1.
Texto muito simples, diz assim: tornem-se meus imitadores como eu o sou de Cristo. Só isso. Tornem-se meus imitadores como eu o sou de Cristo. Não sei quantas vocês, mas essa passagem sempre me intrigou. Ela sempre me intrigou. E eu penso que, assim como a mim, ela intrigou muita gente, porque num primeiro momento eu achava uma certa presunção do apóstolo Paulo, e pode ser que outras pessoas também pensassem isso. Bom, o apóstolo Paulo é tido aqui como presunçoso e como uma pessoa especial. De duas uma, ou ele é presunçoso ou ele é uma pessoa especial, porque não dá para dizer isso. Mas o apóstolo Paulo não é presunçoso. Como é que a gente entende esse versículo? Porque ele não é presunçoso. E por que eu digo que ele não é presunçoso? Em Filipenses capítulo 3, versículo 4 em diante, ele está dizendo o seguinte: ele teria motivos para ser presunçoso, para ser orgulhoso. Mas ele diz assim, olha, Filipenses 3, 4. Se alguém pensa que tem razões para confiar na sua própria carne, no seu próprio potencial, eu tenho muito mais. Porque eu fui circuncidado no 8º dia, eu era pertencente ao povo de Israel, da tribo de Benjamim. Eu era verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, eu era simplesmente irrepreensível. Mas ele diz o seguinte, em vez de tomar isso como presunção, ele fala assim, mas o que para mim era lucro, eu passei a considerar como perda. Por quê? Por causa de Cristo. Mais do que isso, eu passei a considerar tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Então, quando o apóstolo Paulo está dizendo assim, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, uma coisa é que ele não é presunçoso. Ah, mas então sobra uma outra coisa. Mas ele era uma pessoa especial. Ou então ele se achava uma pessoa especial. Porque só uma pessoa especial pode dizer uma coisa dessa. Não, ele também não se achava uma pessoa especial e ele não era uma pessoa especial. Escrevendo a Timóteo, primeira carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 15, ele vai dizer o seguinte: esta afirmação, Timóteo, o evangelho que eu prego, é digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. E ele diz, dos quais eu sou o pior. Eu não sou especial. Eu não me considero uma pessoa especial e eu não sou especial. Então, quando ele diz, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, ele não está se colocando aqui como uma pessoa presunçosa, que se acha, mas também não está se colocando como uma pessoa especial. Especial porque ele se considera assim ou porque Deus o fez assim? Não. O que realmente ele quer dizer então com esse versículo? Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Eu penso que a melhor dica é olhar para a segunda parte do versículo. Não focar no ser de meus imitadores meramente, mas olhar para a segunda parte. Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. O apóstolo Paulo está aqui, a meu ver, condenando o cristianismo sem discipulado. Para ele, a fé cristã não está relacionada a uma instituição, mas antes de tudo a uma pessoa. A fé cristã está relacionada à pessoa de Jesus, por isso envolve a nossa pessoa como um todo no relacionamento com Jesus. É sobre isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Ele está afirmando o caráter pessoal e transformativo da fé cristã. O apóstolo Paulo não está chamando a atenção para ele, mas para o Cristo que está modelando a sua vida. Sejam meus imitadores como eu o sou de Cristo. Quer dizer, o ponto-chave não é imitar Paulo, mas imitar o Cristo de quem a vida de Paulo é um sinal visível. Podem me imitar, mas só porque, ao me imitarem, vocês não serão parecidos comigo. Vocês serão parecidos com o Cristo vivo que está vivendo em mim. Entende? Quanto mais vocês me imitarem, vocês não serão novos Paulinhos. Vocês serão
cristãos, isto é, pequenos cristos, porque Cristo está vivendo em mim. É Cristo que vocês vão ver em mim. Ele diz aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Já estou crucificado com Cristo. E vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Alguma vez, você que já é cristão há muito tempo, você já convidou alguém para ir à igreja com você? E você disse a essa pessoa assim, olha, eu estou te convidando para ir lá na igreja que eu frequento, mas eu queria que você chegasse lá e não olhasse para as pessoas, tá bom? Olhe para Jesus. Já fez isso alguma vez? Eu imagino que sim. Eu também já fiz. Por que será que você fez isso? Por que será que em algum momento da minha história eu fiz isso? Geralmente, pelo menos quando eu fiz isso, eu estava querendo dizer o seguinte, olha, lá é um lugar de pessoas imperfeitas. Um lugar de pessoas imperfeitas. Mas depois eu comecei a pensar o seguinte, no fundo, é bem provável que a situação seja outra. É que lá é um lugar onde, embora sejam pessoas imperfeitas, hajam muitas pessoas que não estão imitando a Cristo. Porque ninguém quer uma pessoa perfeita. Nem Deus quer uma pessoa perfeita nessa vida, porque isso é impossível. Mas o que está em jogo normalmente não é uma questão de ser perfeito ou ser imperfeito. Muito antes de ser perfeito, as pessoas estão tropeçando em coisas básicas. O que está em jogo, hoje eu penso isso, é que muitas pessoas não estão imitando a Cristo nas comunidades cristãs. Do contrário, não faria sentido essa recomendação. Não olhe para as pessoas, olhe para Cristo. Eu fiquei pensando, se eu convidasse uma pessoa para vir à igreja, eu posso dizer para essa pessoa, se eu convidá-la para vir à igreja, vá para a IPLM, vá participar do culto. E se você conhecer alguém da IPLM, pode imitar essa pessoa, como essa pessoa imita Cristo. Como é que você se sentiria nessa situação? Desconfortável? Pressionado? Vá e imite essa pessoa do mesmo jeito que essa pessoa imite a Cristo. No sentido que Paulo falou. Porque imitando a mim, você verá Cristo em mim. Se a sua resposta à pergunta for sim, que ótimo, bendito seja Deus. Não, pode dizer para me imitar como eu imito a Cristo. Isto é, sou alguém imperfeito que no dia a dia estou com as minhas imperfeições, a cada dia imitando a Cristo e me tornando mais maduro. Se a sua resposta for sim, ótimo. Mas se a resposta for não, olha, eu me sentiria desconfortável, seria meio desagradável, não gostaria de me ver nessa situação. Aí eu tenho que fazer outra pergunta. Se você não estiver imitando a Cristo, você está imitando quem? Se eu não estiver imitando a Cristo, eu estou imitando quem? Eu me sentiria super desconfortável. Imagina, imite a mim como eu estou imitando a Cristo. Eu me sentiria desconfortável nessa situação. Tá, mas se você não está imitando a Cristo, você está imitando quem? Quem modela a sua vida? Quem modela a minha vida? Quem modela a nossa vida como comunidade? Você pode dizer que é um discípulo de Jesus quando você está imitando a Cristo. Em outras palavras, você é um discípulo de Jesus quando você se dispõe a ser um aprendiz de Jesus em todas as áreas da sua vida. Quando você se dispõe a ser um imitador de Jesus, isto é, um discípulo de Jesus no seu cotidiano,
em todas as dimensões, em todas as circunstâncias. Ele agirá para modelar a sua vida, para que você seja aquilo que Deus te chamou para ser. Imitar Jesus não tem nada de difícil, de complicado, é simplesmente perguntar-se a cada situação, especialmente aquelas mais complicadas no nosso dia a dia, porque as que não são complicadas, geralmente a gente já sabe como agir em nome de Deus. Jesus, como é que a gente lida com isso aqui agora? O que nós dois vamos fazer juntos? O que nós vamos fazer juntos nessa situação, Jesus? Como é que eu posso honrar você nessa situação? Como é que eu posso experimentar o seu amor nessa situação? Como é que eu posso tornar você grande para essas pessoas que estão convivendo comigo nessa situação? É isso que tem a ver com isso, que é eu imitar Jesus no dia a dia. Tem uma frase na Bíblia, a mensagem, que é o Salmo 119, versículo 41. Na versão NVI e Almeida, revista atualizada, não aparece assim, mas na versão a mensagem aparece desse jeito. O Salmo 119, versículo 41. Aparece assim: que o teu amor, ó Eterno, modele minha vida com salvação, exatamente como prometestes. Senhor, que o teu amor no dia a dia, enquanto eu estou seguindo a Jesus, enquanto eu estou imitando Jesus, que o teu amor modele a minha vida com salvação. Modele a minha vida de um jeito que, à medida que eu vá vivendo e que vá aparecendo aquilo no que eu estou sendo modelado, as pessoas vejam Cristo em mim. Modele a minha vida exatamente como prometeste, Senhor. Como é que Jesus modela a nossa vida no cotidiano? Como é que Jesus modela a nossa vida no cotidiano? Em linhas gerais, Jesus modela a nossa vida no cotidiano com 3 coisas: palavras, pessoas e práticas. Palavras, pessoas e práticas. É preciso prestar atenção na palavra, nas pessoas e nas práticas. Brevemente, digo o seguinte. Primeiro, palavras. Preste atenção nas palavras para que Jesus modele a sua vida. Enquanto Jesus modele a sua vida no cotidiano. Eu já expressei esse contexto, já discorri sobre esse contexto, não, sobre esse princípio aqui em outros momentos, mas eu faço questão de falar novamente sobre ele, porque ele realmente é muito importante para mim, e eu penso que ele é muito importante na palavra de Deus. Eu já disse que quando nós estamos falando de palavra de Deus, preste atenção nas palavras, especialmente na palavra de Deus. Eu já disse que Deus colocou a energia que o nosso corpo precisa nos alimentos. E para que tal energia seja absorvida pelo nosso organismo, há um processo de alimentação, de mastigação, de digestão e depois de absorção desses nutrientes que estão armazenados ali nos alimentos e que vão ser transformados em energias para nós. Quando então aquilo que comemos passa a fazer parte do nosso físico e da nossa vida, a gente pode dizer que de certa forma nós estamos nos tornando aquilo que nós comemos. O nosso físico é formado por maneiras indiretas. As coisas que estão nos alimentos, elas não vêm diretamente para o nosso físico. Elas precisam passar por um processo de digestão. Aí a maçã tem que se transformar numa outra coisa, a carne tem que se transformar numa outra coisa. A carne ela precisa se tornar uma coisa que o organismo absorve. E de maneira indireta, então, nós vamos sendo formados. A nutrição do nosso corpo e a formação do nosso espírito segue esse mesmo princípio da via indireta. Se não, vejamos, assim como Deus armazenou energia nos alimentos, Ele armazena parte do que Ele é nas palavras que Ele fala. Por isso que Jesus vai dizer assim, em Mateus capítulo 4, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O que Jesus está dizendo para nós? Que de certa forma, quando Deus fala conosco, e as coisas mais importantes que
queria que nós soubéssemos sobre ele já falou e estão registradas nesse livro. Quando Deus fala, ele se entrega a nós na forma de palavras. Deus compartilha uma parte de quem ele é, uma parte do seu ser conosco, nas palavras que ele fala. Por isso que Jesus fala assim, olha, as minhas palavras são espírito e vida. Olha Jesus em João 6. As minhas palavras são espírito e vida, ou seja, eu estou compartilhando parte da minha vida com você nas palavras que eu falo. Eu estou compartilhando parte do que eu penso, parte do que eu sinto, parte de quem eu sou com vocês nessas palavras que eu falo. Isso é muito simples. Se eu digo assim para o Caio, meu irmão que está sentado aqui à frente, se eu digo assim, ô Caio, você é um grande irmão na fé que eu tenho. Isso eu digo ao Caio como meu irmão em Cristo. Caio, eu amo você. O que eu estou fazendo através dessas palavras que eu estou falando? Eu amo você. Se eu estiver falando isso de maneira honesta, verdadeira e sincera, existe uma disposição do meu ser de querer muito bem ao Caio. Uma disposição comprometida com o bem. E eu transformo essa disposição de compromisso com o bem no meu ser, em favor do Caio, eu transformo isso nas palavras. Eu amo você como meu irmão em Cristo. Quando ele ouve essas palavras, e essas palavras entram no ouvido dele, e desce para o coração, e ele as recebe como palavra verdadeira, o ser dele então recebe essa disposição de bem, e de querer o bem. E é provável que essa palavra desperte dele também o desejo de querer o bem da minha pessoa. Então é isso que acontece. Quando Deus está falando conosco, Ele está se dando a nós através das palavras que Ele nos fala. É nesse sentido que Deus não só criou o mundo pela sua palavra, Deus sustenta o mundo pela sua palavra, Deus sustenta a nossa vida pela sua palavra. Deus está se dando a nós. Quando diz, eu amo vocês como meus filhos e filhas, de alguma maneira nós não recebemos simplesmente o som, ou o significado das letras que nós lemos. Nós recebemos o próprio Deus que nos ama dentro de nós. Então é preciso prestar atenção nas palavras, para que Jesus esteja modelando a nossa vida no dia a dia. Mas a segunda coisa é precisamos prestar atenção também nas pessoas. A amizade, meus irmãos e irmãs, é uma coisa talvez assim que não olhamos a amizade da maneira que a gente deveria olhar, ou damos a atenção que a gente deveria dar à amizade. Mas a amizade é muito importante, porque a amizade liga bons começos a bons finais. Se você procurar alguém que começou bem e terminar bem, e terminou bem, você pode procurar que ali naquela história, entre um bom começo e um bom final, existem amigos bons. Amigos bons. Não fomos chamados por Jesus para seguirmos sozinhos na jornada. A caminhada cristã propõe o encorajamento de amigos. Melhor dizendo, pressupõe o encorajamento e a companhia de amigos. Eu me lembro de uma palavra do apóstolo Paulo na carta aos Colossenses, capítulo 4, versículo 11, que é muito oportuna aqui. Paulo aos Colossenses, capítulo 4, versículo 11. Queria que você conferisse lá, por favor. Diz o seguinte: Jesus, chamado justo, também envia saudações. Esses são os únicos da circuncisão que estão comigo. São meus cooperadores em favor do reino de Deus. E preste atenção na última frase. Eles têm sido uma fonte de ânimo para mim. Jesus, chamado justo. O camarada tem um nome caprichado e ainda tem um apelido de justo, né? E ele faz jus ao nome e ao apelido. Eles têm sido uma fonte de ânimo para mim. Ânimo, nossa palavra em português, nos remete à palavra ânima, em latim, que é a alma. Então, quando ele diz assim, eles são uma fonte de ânimo para mim, a ideia de Paulo é a seguinte: eles são pessoas que abastecem a minha alma. Lucas, que ele já falou um pouco antes,
e o Jesus, o justo, não é o Jesus Cristo, é um camarada chamado Jesus, e o médico Lucas, esses dois, eles são pessoas que abastecem a minha alma. Se nós queremos ver Jesus modelando a nossa vida, para que a gente faça esse movimento da vida de religioso para a vida de discípulo, nós precisamos prestar atenção na palavra, mas também nós precisamos ouvir pessoas sábias, amigos sábios. Se eu perguntar para você assim, quem são as 3 pessoas mais ricas do mundo atualmente? Talvez você não saiba. Provável que não. Se perguntar então nos últimos 20 anos, estava lá os 3 na lista da Forbes, mais rico do mundo. Olha que coisa extraordinária. Você não sabe. Se perguntar quem foram as 3 mulheres que venceram o concurso de Miss Universo, que encantaram o mundo com a sua beleza nas últimas 3 edições, olha que honra, considerada a mulher mais bonita do mundo. Você não sabe. Mas o mundo tem feito a gente pensar que essas coisas que são importantes. Mas não é isso que importa. Pessoas admiradas. Nós precisamos prestar atenção não em pessoas que são admiradas, mas prestar atenção em pessoas inspiradoras. Se eu perguntar para você, quem foram os 3 professores que marcaram a sua vida? Positivamente. Que tem negativamente também, né? Quem foram os 3 professores que marcaram a sua vida? Você vai lembrar. Quem foram os 3, sei lá, pastores ou líderes religiosos, irmãos da comunidade cristã que marcaram a sua adolescência, juventude? Quem foram os 3 amigos que marcaram a sua jornada até aqui? Você vai saber não só o nome deles, mas vai saber contar uma história maravilhosa sobre essas pessoas. Aí eu pergunto para você, nós queremos às vezes ser discípulos de Jesus, mas sozinhos, não tem como. A vida cristã é em comunidade, nós precisamos de pessoas que nos encorajem, pessoas que sejam fonte de ânimo para nós. Quem são as pessoas que abastecem a sua alma hoje? Quem são as pessoas que você realmente pode contar para ouvir você quando você precisa? E não só ouvir você, mas ouvir você com sabedoria. Quem são as pessoas que estão aliançadas com você ao longo da vida? Que você pode dizer que é um amigo do peito, ou uma amiga, com quem você tem uma amizade muito profunda. Quem são essas pessoas? Quem são as pessoas a quem você presta contas? Em outras palavras, quem é a pessoa que abastece a sua alma, que é uma pessoa cuja opinião tem peso na sua vida e que, portanto, se ela botar o dedo no seu nariz e dizer assim, olha, eu queria te dizer que nessa situação você não agiu de maneira correta e isso foi muito ruim para você e isso será pior para você no longo prazo. Quem é essa pessoa que pode fazer isso com você? Quem está abastecendo a sua alma? E o inverso, você abastece a alma de quem? Palavra, pessoas e práticas. 3 práticas. Serviço. Se eu quero que Jesus modele a minha vida, eu preciso servir. Pratique atos de serviço para pessoas que não agradecem. Eu sei que você fica bravo quando você serve, dá tudo de si e a pessoa não agradece. Eu sei. Mas eu tenho aprendido que é muito bom fazer coisas para pessoas que não agradecem. Muito pelo contrário, às vezes, além de não agradecer, vai criticar. Sabe por que é importante fazer isso? Se você faz isso em nome de Jesus e para a glória de Jesus, Ele vai trabalhar em seu coração o seu desejo de ser notado e aprovado pelos outros. Jesus vai te livrar da necessidade de aprovação quando você serve a pessoas sem esperar
a aprovação ou a gratidão delas. Sirva, inclusive, se a pessoa for mal educada, né? Porque hoje em dia existem muitas pessoas mal educadas nesse mundo, né? Por exemplo, quando eu era mais jovem, quando você passava perto de um hospital, perto de corpo de bombeiros, perto de uma igreja, você estava com um som alto, mesmo que a música fosse muito agradável, muito legal de se ouvir, você abaixava assim o som para passar. Hoje em dia as coisas estão um pouco diferentes. Mas então sirva mesmo que você não esteja diante de uma pessoa educada. Segunda coisa, silêncio. Silêncio. Você já reparou que você tem uma opinião para dar sobre tudo? Eu tenho uma opinião para dar sobre tudo. E às vezes as próprias pessoas esperam que você dê uma opinião sobre tudo. Um conselho para compartilhar. Um insight para ilustrar. Uma boa prática uma boa maneira de praticar o silêncio é não dar opinião ou conselho, a menos que a pessoa peça isso de você. Não dê feedback para quem não está te pedindo feedback. Não dê conselho para quem não está te pedindo conselho. Isso é um jeito de praticar o silêncio. A pessoa falou sobre um filme bacana que ela está lendo. Tá bom, resista à tentação de falar sobre o que você está lendo. Um filme bacana que ela viu. Resista à tentação de falar sobre o filme que você também viu. Ela falou sobre um livro maravilhoso que ela está lendo. Resista à tentação de falar também sobre aquele livro. A pessoa falou sobre uma coisa maravilhosa que ela está aprendendo sobre Deus e na Bíblia. Resista à tentação de falar sobre a sua experiência também. Isso é silêncio. E a oração. Praticar o serviço, o silêncio, a oração. A oração não é uma forma de mudar Deus, nós já sabemos disso. A oração é uma forma de nós nos colocarmos em comunhão com Deus, para que Deus esteja modelando a nossa vida e nos ajudando a conhecer a sua vontade. A prática da oração constante vai nos tornando vulneráveis e maleáveis. A prática da oração constante vai nos habilitando a trabalhar com Deus. Preste atenção nisso. Sem se preocupar com os resultados. Eu me preocupo ainda muito com os resultados. Em qualquer área da minha vida. E eu imagino que você também. Mas cada vez mais Deus vem me ensinando, por mais doloroso que seja o processo, a não me preocupar com os resultados. Você está trabalhando comigo, não está? Isso basta. Deixe os resultados comigo. E por último, meditar. Meditar significa literalmente manter na mente. Manter na mente. Manter na mente a palavra de Deus. Manter na mente. Se você mantém na mente, se você memoriza, por exemplo, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Você tem algo no que se apoiar nos momentos de aflição. Não estou falando simplesmente de usar a palavra de Deus como se ela fosse um amuleto, numa situação de dificuldade que você está falando. Em nome de Jesus, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Não é nesse sentido que eu estou falando, não. Como se fosse uma coisa mágica. Eu estou falando no seguinte sentido, de você estar numa situação difícil e dizer assim, e você ter na sua mente, ainda que você não pronuncie nenhuma palavra, eu sei que o Senhor é o meu pastor. E nada me faltará. É muito importante que nós meditemos na palavra de Deus antes das situações acontecerem, para que quando a situação acontecer, o fruto da meditação apareça. Eu sei que eu estou seguro nas mãos de Deus nessa situação que eu estou vivendo. Serviço, silêncio, oração e meditação. Enquanto nos envolvemos com a palavra de Deus, enquanto estamos ouvindo pessoas sábias, e adotando práticas de formação, Jesus vai modelando as nossas vidas. Jesus vai formando a sua vida em nós. Se você quiser fazer esse movimento do status de religioso para o status de discípulo. E deixa eu dizer uma coisa para você, antes que você pense que talvez eu esteja rotulando você de religioso, como se eu também não fosse um deles. Eu quero dizer a você que todos nós que estamos aqui somos religiosos de alguma maneira. Todos nós estamos nas garras da religião de alguma maneira. Mas nós precisamos
colocar a cabeça para fora e perceber que precisamos ir além da religião. Não sem a religião, mas ir além da religião e vivemos como discípulos de Jesus. Não meramente crendo numa doutrina, não meramente seguindo o ritual, não meramente domesticando o comportamento, mas obedecendo a palavra de Deus como discípulos, seguindo pessoas sábias como discípulos de Jesus e adotando práticas transformativas como discípulos de Jesus. Se eu quero ser discípulo e não meramente um religioso, pergunte-se, quais são as palavras, quais são as pessoas e quais são as práticas que estão modelando a sua vida? As palavras, as pessoas e as práticas. A palavra de Deus, pessoas sábias e prática de transformação. Se você está seguindo a palavra de Deus e obedecendo a palavra de Deus e se esforçando para compreender essa palavra de maneiras cada vez mais profundas. Se você está seguindo pessoas sábias, pessoas que andam com Deus. Se você está praticando aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou. Eu tenho certeza que você está no caminho do discipulado. E eu tenho certeza que você pode dizer com convicção: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Que Deus nos abençoe. Amém.